1. Pronto, a partir de agora tá gravando. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Lógica de Programação da Universidade do Trabalho Digital, certo? E na aula de hoje, como eu falei para vocês na aula passada, nós vamos ter uma explicação sobre arrays, né? Arrays, vetores. E aí nós vamos começar, né, matéria nova, que é a programação estruturada. Como eu disse para vocês, essa aula nós estamos adiantando a aula da semana que vem. Então hoje a gente já começa com no módulo novo, né? Um aviso: quem não está com acesso ao sistema, pessoal, fale comigo, mande uma mensagem no privado, porque você não vai ser retirado do curso não, tá? É só para eu mandar uma mensagem para a secretaria para a gente poder restabelecer o acesso. Eu restabeleci o acesso de 3 alunos nessa semana, né? 3 alunos que não estavam com acesso, eu restabeleci. Mas é isso aí, se ainda tiver alguém que não tem acesso, né, manda uma mensagem para mim no privado. Ok? Então vamos começar, né? E aí deu problema no meu celular, aí eu perdi todas as mensagens do WhatsApp. Isso aconteceu de ontem para hoje. Então vamos fazer aqui, né, um pacote para os vetores. Já existe? Ah, eu já tinha feito, só não tinha colocado nada ainda. Verdade. Então vamos lá, né? Engineers class conhecendo vetores. Public static void main. Bom dia, Paulo. Fala, Paulo Costa. Diga aí. Veio sim, porque eu considero o vetor um tipo de variável, né? Então, assim, como é um tipo de variável, um tipo complexo de variável, então eu falo sobre vetores antes. E aí estruturas de repetição é no próximo módulo, que já começa hoje, que a gente vai ver estruturas de decisão e de repetição. Então, assim, para eu não chegar nas estruturas de repetição e tacar vetor, aí galera, vetor. Então eu sempre falo dos vetores antes, para vocês saberem o que é o vetor, por que a gente usa, e etc e tal, etc e tal, etc e tal. Ok? Mas vamos lá. Vetor. Inclusive, eu acho que na aula passada eu já usei alguma coisa de vetores. Cálculo da altura do prédio não era. Maior dos números. Eu acho que era maior dos números aqui. Maior dos números. Não, eu criei ainda. Self-service. Eu acho que tinha uma questão que ela tinha muitas variáveis, aí eu usei vetores, justamente porque era variável demais. Ou isso foi no curso do JavaScript? Provavelmente foi no curso do JavaScript, já que eu não estou vendo nenhum aqui.
Mas enfim, né? Então vamos lá. Seguinte, galera, o que é que acontece? No curso do JavaScript eu estava resolvendo uma questão que ele precisava de 5 notas. 5 notas, né? E aí era nota demais. Como eu falei no curso, tipo, até 4 notas eu tô botando nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Passou disso, eu já acho complicado você criar 5 variáveis para nota. É muita coisa, você fica criando essas variáveis e tal. E aí eu não vou criar essas 5 variáveis. Eu vou criar um vetor e colocar o valor dessas variáveis dentro, né? E aí o que é o vetor? O vetor ele tem por função fazer justamente isso. Ele tem por função pegar uma lista, né, de variáveis. Enquanto que você fazendo um int nota só recebe uma nota, né? Aí eu preciso de 2 notas, nota 1, nota 2, 3 notas, nota 1, nota 2, nota 3, 4 notas, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, né? E aí 10 notas, você vai fazer o nota 1 até o nota 10, né? Pode até fazer. Eu vou falar sobre matriz também, Paulo, na aula de hoje. Você pode até fazer, né? Só que tipo, tem 10 notas. Eu vou fazer uma variável para cada. Não era mais fácil eu chegar aqui e falar int nota, aí você coloca esse colchete aqui, abre e fecha colchete, igual, abre e fecha chave, aí coloca, né, duplicate, nome duplicado, notas, no plural. Então vamos lá, 10, 6, e tá tudo fora, 10, 6, 8, 10, outro 6, 9 e 10. Pronto. E aí agora eu tenho o que? Agora eu tenho, né, uma variável específica que tem dentro dela tem várias notas. Então, ao invés de eu ficar criando uma variável para cada coisa dessa, eu criei uma variável só que tem todos esses valores dentro dela. Tá certo? Como o Java é fortemente tipado, né, todos esses valores têm que ser do mesmo tipo do vetor, certo? No Python e no Java, no Python eu acho que chama até de dicionário, e no JavaScript você pode fazer da maneira mais misturada possível. O primeiro é o inteiro, o segundo é um número racional, o terceiro é um string, o quarto é um caractere, o quinto é um objeto. Então é uma bagunça generalizada, tá? No Java não, o Java ele não permite. Por mais que ele seja inteiro e inteiro esteja contido dentro dos números reais, que são o float, quando você coloca um ponto zero aqui, ele já não aceita. Ele diz que não é esse tipo de variável que tem dentro dessa lista, que só pode ser do tipo inteira. Professor, mas se essa lista fosse do tipo double, eu poderia colocar os números inteiros? Poderia, porque dentro do tipo primitivo double nós temos o inteiro. Então o inteiro está contido dentro de double, mas o contrário não é verídico, certo? E aí o seguinte, né, vetores. Os vetores, né, tipo, agora eu tenho uma variável com um monte de coisa lá dentro. Quando é que eu sei que eu posso pegar, né, por exemplo, eu quero o 8, né? Como é que eu vou saber pegar esse 8 dentro
desse monte de coisa aí, pronto, dentro desse monte de coisa aí, né, se eu vou imprimir notas, e o resultado que ele dá é isso aqui, ó, esse negócio estranho, né? Mas aí eu quero o 8, eu quero o 10, eu quero o 6, eu quero o 9. Então o que é que acontece? Como o Paulo Costa estava falando, né, e ele já tem uma certa experiência em Java, para nós imprimirmos vetores, matrizes, né, exatamente, para nós imprimir, que eu tive que fazer um for para compilar a resposta. Sim. Mas assim, Daniel, acerca de curso, a gente ainda não faz a menor ideia do que seja um for, né? Você tá falando uma outra língua aí pra mim, né? Eu não sei o que é for. Eu sei o que é um vetor, porque eu tô vendo isso agora, tá certo? E aí justamente o que eu ia falar agora. Tipo, para imprimir os elementos de dentro desse vetor, né, eu tenho que colocar a posição dele. Ok? Tipo, posição 0, né? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, tem 3, 6, 7. 6, 7. Então, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5 e posição 6. Como são 7 posições, sempre começa no 0, sempre vetor, né? Sempre começa a contar do 0. São 7 elementos, então é do 0 ao 6. São 1000 elementos, então é do 0 até o 999. São 37 elementos, então é do 0 até o 36. Então, o que vocês têm que se acostumar primeiro é que sempre começa no 0. Tá certo? Sempre começa no 0 a posição e sempre termina no n-1. Tá certo? E aí o que é que acontece? Do mesmo jeito que fazer um monte de variáveis era inconveniente, né? Imprimir esse monte de variáveis também é inconveniente. Por isso que mais na frente do curso a gente vai fazer isso através de estruturas de repetição. Não agora. Para quem quer um spoiler, o Daniel já colocou ali no chat uma prévia, né, de um programa que ele fez que vai imprimir todas as vogais. Ok? Professor, a questão que eu tive que fazer um for para compilar a resposta. Professor, a resposta do teste, de aquele Progressão, teste que né? passou. Não, tô Aí vendo eu agora. Qual era fui a achar a pergunta? posição, eu fiz um for. Pronto, ele usou uma bala de canhão aí pra matar a coitada da mosca. Na questão 4, no arrays, qual o valor armazenado em vogal 3? O valor armazenado em vogal 3 é 0, 1, 2, 3, é o O. Né? Aqui, ó, chá, né, vogais. E aí você tem que colocar isso aqui, certo? Para dizer para o Java que o tipo da sua variável é um vetor A, E, I, O, U. E aí você vai aqui, né? Sysal
vogais três. E aí, executando, ele imprime o O, porque sempre começa no zero e sempre vai para n-1. Certo? Show. Esse vetor, tá? Ele pode ser modificado. Por exemplo, eu descobri que a última nota do aluno tinha sido colocada no sistema de maneira errada, né? Era um 10, mas na verdade ele tirou um 1. Como é que eu faço para modificar essa nota aí? Eu chamo o vetor, digo a posição, qual é a posição? Se são 7 elementos, a posição da última nota é o 6. Né? E aí eu coloco um novo valor que era 1. Beleza? Assim eu consigo mudar valores dentro de um vetor. Tá certo? Você chama a posição e insere o novo valor. Os vetores, eles são físicos. Uma vez que você cria esse vetor dessa maneira aqui, né, lá dentro do espaço de memória dele, né, do compilador, ele reserva essa memória para esse vetor. Que aí é uma coisa que vocês vão ver quando vocês estiverem estudando estrutura de dados, tá certo? Porque essa é uma maneira de fazer o vetor, já colocando os valores em cada lugar, ou você pode fazer dessa maneira aqui: new int, e dizendo que ele vai ter 7 posições, tá certo? Assim, né, na hora que o meu programa for ser executado, a JVM vai especificar um espaço de memória para esse vetor, tá certo? E o que é que acontece? Esses vetores, como eu falei para vocês, eles são fixos, eles não vão nem aumentar e nem diminuir. Ou seja, apesar dele estar vazio lá, dentro da memória do meu computador tem um espaço para cada uma dessas posições. E aí, acerca de estrutura de dados, o que é que acontece? Lá dentro da memória, ele tem um espaço sequencial, tá? Tá aqui a memória, aí ele pegou esse espaço aqui, ó. V. Ele tem esse espaço sequencial dentro da memória, tá certo? Então ele sabe aonde começa, aonde termina e qual é o endereço de memória de cada uma dessas posições. Por isso que eu digo que não pode nem ser aumentado e nem pode diminuir de tamanho, porque o compilador já deixou isso reservado para esse vetor. Logicamente que por esse fato, vetores estáticos eles são mais rápidos de se trabalhar do que vetores dinâmicos, que aí vai ser uma outra conversa, tá certo? Mas com relação a isso aqui, deu para entender direitinho? Vocês têm alguma dúvida? Não, professor. Beleza. Então vamos prosseguir. Faz com o scanner. Fazer com o scanner como assim, Paulo? A variável começar a receber
Poderia repetir? Eu acho que ele tá falando em relação a tipo a entrada de dados para o usuário ir lá e Entrada de incrementando. dados e tamanho. Excelente. Isso aí serve como questão, né? Vamos lá. Deixa eu salvar isso aqui. Fazer uma nova classe. Vetor dinâmico entre aspas. E aí, professor? Opa! No Python, né? Um comando .append, né? Que é pra quando a gente, tipo assim, tá uma lista vazia. Mas tá lá, né? Tá vazia. Aí a gente vai botar uma entrada de dados. Aí ele pega esse entrada de dados, né? .append e bota lá pra lista. Como é que faz isso no Java? No Java é add, .add. Só que é com listas, não é com vetores. Então vamos lá. Sysout. Digite o tamanho. O tamanho não, né? O número de notas, né? Que será informado. E aí eu crio aqui um int tamanho vetor igual leitor next int, certo? E aí o que é que eu vou fazer aqui agora? Int notas é igual new int tamanho vetor. E aqui vou colocar o vetor tem porcentagem D, é um inteiro, né? Acredito eu. Espaços para serem utilizados. E aqui eu pego notas ponto length. Como eu disse, ele retorna um inteiro. E vai ser um printf. Ctrl S, executar, né? Então eu quero 10 posições aqui. O vetor tem 10 espaços para serem utilizados, né? Esse ponto length aqui, galera, ele é um método dos vetores, tá certo? Ele é um método dos vetores que informa o tamanho do vetor, né? Então, isso aqui significa que quando eu digitei 10, na hora de criar o vetor, ele criou com 10 posições. Isso pode ser alterado durante a execução do programa? Não, porque isso aqui é um vetor estático. Por isso que eu coloquei o nome da classe vetor dinâmico entre aspas. Porque ele é dinâmico porque você fala do tamanho que ele vai ter, né, durante a execução do programa, no programa inteiro. Mas no fundo ele é um vetor estático ainda. Ele não poderá diminuir de tamanho, ele não poderá aumentar de tamanho, tá certo? Mas a partir da linha 14 eu já posso utilizar todos os espaços dentro desse vetor aqui. Ok, Paulo? Tranquilo? Professor, Opa! eu não sei se seria o spoiler, né? Mas a gente vai ver. Não sei se no Java vê, eu não tô lembrado. É pivô, acho que é pivô que é chamado. Pivô?
É pivô, eu sei que começa com pi, que é tipo uma alocação de memória que você pode ir lá fazer uma fila, fazer. É que eu não tô lembrado muito bem o nome do termo, né? A gente utilizou em C. Mas assim, é porque na época da faculdade eu tive que fazer um programa que era para ordenar número, aquela coisa toda, e teve uma hora que era para fazer com essa nomenclatura que eu tô errando o nome. Eu acabei usando um laço de para e usando não só aquela questão de usar o I, o J para ser como é que eu posso dizer, as variáveis, né? Que faz a contagem de linha, de coluna, mas eu utilizei para dar outra variável para dar a quantidade. Eu falava tipo, vai ser 10 linhas, aí ela para lá ele fazia pss, e terminava. Aí no Java eu posso usar de mesma estratégia ou não? Provavelmente, mas no momento não me vem à mente nada que remeta ao que você tá falando. Uhum. Qualquer coisa, se você lembrar do nome, você me fala, tá bom? Tá ok, é porque eu não tô muito bem lembrado como é o nome, mas é um esquema que você não precisa usar nenhum tipo de laço e você vai acumulando o espaço de memória, alocando espaço de memória e arquivando, né? No caso. Não é recursivo, não, homem? É porque eu não tô lembrado, professor. Eu vou procurar aqui pra ver. Assim, é porque eu tô muito. Como é que eu posso dizer? Eu tô muito enferrujado com relação à função recursiva, né? Uhum. Mas deixa eu fazer um negócio aqui. Vou colocar. É que nem dá pra fazer isso. Notas 0, ou eu acho que ele vai deixar. Igual a 3. Notas 1. Ache. Igual a 6. Notas 2 igual a 9, né? Caso eu digite algo diferente de 3, aí ele vai dar um erro em tempo de execução. Mas deixa eu ver aqui, public static recursiva, né? Aí o recursiva, ela tem que receber o que para dar certo? E aí eu vou colocar um void aqui. Public static void recursiva. Pronto, professor. Me lembrei, era ponteiro. Não, ponteiro não tem como você aplicar ponteiro no Java, mas ele, como é que eu posso falar? Tem como você aplicar ponteiro no Java, mas ele é inútil, né? Porque no Java a Java Virtual Machine já faz essas coisas para você. Então o ponteiro é meio que inútil. Uhum. Mas assim, vou seguir aqui com matriz. Qualquer coisa eu faço a função recursiva depois e mostro para vocês como eu fiz. Beleza. Matrizes nada mais são do que vetores que têm mais de uma dimensão. Tá certo? Como assim, professor? Um vetor, ele só tem uma dimensão. Uma dimensão é só uma lista de valores. É uma dimensão. Uma matriz, né? Int
matriz, colocar com X, né? Quando você coloca assim matriz, então você já tem aí... eu já tinha colocado o nome. Você já tem aí duas dimensões, tá certo? Ó, tenho duas dimensões. Como assim duas dimensões, professor? Eu vou ter uma lista dentro de uma lista. Então, por exemplo, é inteiro, né? 1, 3, 5, 2, 4, 6. Para ficar melhor de vocês verem, era mais fácil a gente fazer assim. Eu tenho a minha primeira lista, que é essa aqui, que ela tem 2 itens dentro dela, né? Então a primeira lista ela tem 2 itens dentro dela, que é um vetor cada item. E aí dentro do vetor interno, ela tem 3 itens, que cada item é um inteiro. Então o que é que acontece aqui? Digamos que eu queira imprimir o 3. Eu quero imprimir o 3. Como é que eu faço para chegar lá no 3? Eu acesso a matriz. E aí o 3, ele está no primeiro elemento, né? Então se ele está no primeiro, ele está no 0. E aí dentro do elemento 0, que ele é o primeiro, ele é o segundo. Então se ele é o segundo, ele está no 1. Então 0 e 1 eu tenho aí que ele vai imprimir o 3. Tá certo? Se eu quisesse imprimir o 2. O 2 ele tá na segunda, no segundo array, né? Então ele tá aqui no 1, que é a posição 2. E aí dentro desse array, o 2 ele tá na primeira posição, que é o 0. E aí eu imprimo o 2. Se fosse o 6, né, ele tá na segunda, 1 aqui, e aí ele tá na terceira posição, que é 2. Que é aqui 6. Tá certo? Então eu sempre tenho que levar isso em consideração na hora que eu estou mexendo com matriz. Para você modificar um elemento da matriz, é a mesma coisa. Para você modificar um elemento da matriz, você passa a posição bidimensional desse elemento, né, e passa o novo valor. Por exemplo, o 3, o 5 não vai ser mais o 5. O 5 agora vai ser 15. Como é que eu faço para alterar o 5? Matriz. Né? O 5 está no primeiro vetor, tá aqui, 1, 2, então ele está no 0. E aí dentro do 0 ele está na última posição, que é o que? Que é o 2, né? Que é 1, 2, 3. É 5, agora vai ser 15. E aí vamos imprimir para ver se a gente acerta. 0, 2. Ctrl S. 15. Do lado do 15 é o 0, 1. Eu tenho o quê? O 3. Tá certo? E aí, matrizes podem ter quantas dimensões você quiser. Ah, eu quero fazer uma matriz que tenha 3 dimensões. Eu quero fazer uma matriz que tenha 3 dimensões. Então aqui, por exemplo, no 5, eu abro uma outra dimensão, né? Só que para eu abrir uma outra dimensão, eu tenho que dizer aqui que ela tem 3 dimensões.
Aí o que é que vai acontecer? Se eu disse que a minha matriz tem 3 dimensões, cada um desses itens tem que ser uma outra dimensão. Aqui, ó. E dentro dessa outra dimensão que eu tenho a minha lista. Só que assim, gente, até hoje na minha vida eu nunca usei três dimensões. Eu nunca usei mais do que 2 dimensões, não, tá? Então eu acho que vocês não precisam se preocupar com isso. Só vai até 2 dimensões, a não ser que a sua aplicação mexa com alguma coisa de matemática científica, você não precisa se preocupar com mais de 2 dimensões, não. Tá? Então voltamos aqui para 2 dimensões. Fala, Daniel. Não, professor, só para enfatizar mesmo, né, que nessa questão das 2 dimensões é muito parecido com a questão que a gente vai usar mais na frente, né, com o banco de dados, né, que a gente vai trabalhar, então a gente precisa saber a posição e a linha da coluna, né, e a linha para editar o dado, né, quando for fazer um update, né, ou quiser fazer um insert em determinado campo específico. Sim, sim, é bem semelhante mesmo, né? Porque assim, no JavaScript, que é mais claro que a gente vê, que ele é mais livre, o Java não, ele é extremamente fechado. E é por isso que muita gente não gosta de Java por conta disso, mas isso aí poupa muita dor de cabeça. Mas no JavaScript você já tem uma maior liberdade para tratar com essas dimensões. Tanto é que objetos literais no JavaScript nada mais é do que uma matriz de 2 dimensões. No JavaScript um objeto literal é assim, você abre chaves, aí você coloca aqui, por exemplo, nome, aí coloca 2 pontos, Osvaldo. Isso aqui é um objeto literal, aí vírgula, né, idade, 2 pontos, 36. Isso aqui no JavaScript, isso aqui é um objeto literal, né? Ele é como se fosse uma matriz, né, de 2 dimensões. Inclusive você pode até colocar assim dentro do JavaScript notas e aí coloca os valores aqui, né? A gente vai ver que nós conseguimos fazer isso, mas com objetos. Tá certo? Isso aqui é um objeto literal no JavaScript. Sim, aí eu tenho um conhecimento com o JavaScript, aí para mim eu entendo mais fácil lá essas questões. Principalmente que a gente usa o query selector, o for each, aí facilita para ver a questão da posição. Sim, sim, exatamente. Mas com o tempo vocês vão se acostumando com isso aqui. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Tá certo? E assim, a matriz ela pode ser feita que nem a gente fez aqui nessa tarefa, né, para fazer uma matriz entre aspas dinâmicas, na qual na criação do programa você informe o tamanho no número de linhas da matriz e o número de colunas, tá certo? Para quem não sabe, né, para quem chegou agora, a gente pode criar a matriz também dessa maneira aqui, igual new int, aí você passa os valores aqui dentro. Por exemplo, essa matriz aqui, ela tem 2 linhas e 3 colunas, então 2 linhas e 3 colunas, pronto. Essa matriz de cima tem a mesma quantidade de posições dessa matriz de baixo. Então, o primeiro colchete se refere a linhas, né? Tá aqui 2. O segundo colchete, que é a segunda dimensão, né? A dimensão mais interna, refere-se ao número de colunas. Então sempre é linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Entendido? Alguma dúvida?
Ok, se ninguém digitou nada é porque aparentemente... Tá tudo ok. Oi? Tá tudo ok aqui pra mim. Show de bola. Então vamos aqui, Ctrl V. Passem aí pro outro Meet. Vou sair aqui desse. Alguém, por favor, coloca o link do Meet lá no grupo do WhatsApp, por favor. Já coloquei. Muito obrigado, Daniel. Compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim, senhor. Show de bola. Então vamos agora para que a gente deu essa visualizada rápida. Como a gente deu essa visualizada rápida nos vetores e matrizes, e aí vocês já sabem para que serve, como que cria e como se usa, né? Mais à frente, em estruturas de repetição, nós vamos revisitá-los, tá certo? Tem muita tarefa para fazer aí baseado nisso. E aí vamos agora para estruturas de programação ou programação estruturada. Programação estruturada. Certo? Ponto C. C. E aí o que acontece, gente? Até agora, como eu falei para vocês na outra aula, os nossos programas, eles sempre seguem uma estrutura vertical sem nenhum desvio, tá? Ele sempre executa de cima para baixo de maneira homogênea, direta e etc e tal, tá certo? Então, o que acontece? A partir de agora, nós vamos incluir dentro dos nossos algoritmos decisões e repetições que vão servir para que nós cheguemos ao nosso objetivo de uma maneira mais fácil, tá certo? Então, o que acontece? Vamos lá. Começar pelas estruturas de decisão. A estrutura de decisão C ela serve para eu decidir, né, se um determinado código será executado ou não de acordo com a condição dada por mim. A gente já viu muito isso com o operador ternário, tá certo? Só que o operador ternário, ele tem uma limitação. E a limitação foi a que eu disse desde o início. A limitação do operador ternário se dá devido ao fato de que ele só pode ter duas respostas, né? Ou sim ou não. E ele só vai retornar uma coisa para cada resposta, tá certo? A estrutura de decisão C, não. A estrutura de decisão C, ela já consegue retornar, mediante a uma condição,
todo um bloco lógico de programação, tá certo? Então o que acontece, por exemplo, criar aqui int número, o número vai ser 7, certo? Aí eu vou colocar aqui if, né, que o if é o se, né? If número, se o resto da divisão dele por 2 for igual a 0, então o que é que eu vou fazer com esse número? Eu vou pegar o número, vou multiplicar o número. Será que isso dá certo? Multiplicar o número por ele mesmo? Has no effect. Ele diz que não tem efeito. Então vou ter que retornar, né? Número é igual a math.poll número ao quadrado. E aí eu coloco um cache aqui, porque a math sempre retorna um double. E aí vamos imprimir esse negócio. Número. Ctrl salvar. Aí o que aconteceu? Não aconteceu nada. Por quê? Porque o resto da divisão de 7 por 2 é igual a 1. Logo, essa condição aqui é falsa. Então, ele não vai fazer nada. Se eu chegar aqui e colocar um 6, que é um número par, aí ele eleva o número ao quadrado, né? Ou seja, como eu falei para vocês, agora ele começou a executar, chegou bem aqui, ele parou em uma decisão. A decisão era, se o número fosse par, né, resumindo, ele executava o que está aqui e continuava a vida dele. Se o número for ímpar, ele só pula para cá. Então eu controlei o fluxo do meu programa, né, dessa maneira. E aí aqui cabe um parêntese. Sempre façam assim, tá? Sempre façam assim, que é a maneira mais legível. Mas eu tenho que falar. Aqui cabe um parêntese. A partir do momento que o seu if só tem um comando dentro dele, você pode, né, tirar as chaves. Ok? E aí geralmente o povo faz assim, ó. Tá? Ele funciona perfeitamente sem chaves. O 6 ele elevou a 36. O 9 ele não vai fazer nada porque 9 não é par. Tá? Então quando o seu if e o seu else só retornam uma coisa, você pode tirar chaves. É bom fazer isso? Não. Porque quando você tem uma chave delimitando o seu código, fica mais organizado. Inclusive, é desse jeito que o Python funciona. E aí, mais uma observação. A estrutura de decisão se, ela é completamente independente, tá? Ela não precisa de mais nada para funcionar, ela só precisa dela mesma. E aí, gente, alguma dúvida? Meu número math.poll está dando erro, está dizendo que int cannot be resolved to a type.
Acho, Guilherme, que é porque o seu int tá com I maiúsculo, tá? Tipo primitivo, todas as letras são minúsculas. Notem que eu falei tipo primitivo. Se fosse classe wrapper, né, seria com a primeira letra maiúscula, tá certo? Mas eu não estou falando de classe wrapper. Nós nem sabemos o que é uma classe wrapper aqui. Então, tipo primitivo, letra minúscula, tá bom? Vi um vídeo comparando Java, JavaScript, Python. Achei Python mais organizado que JavaScript. Se você achou, ok, né? Mas assim, eu acho a sintaxe de Python, JavaScript e PHP, posso estar falando besteira, não sou dono da verdade, mas eu acho a sintaxe deles bem parecida. Tem algumas diferenças, claro, né? Eu não falei que era idêntica. E aí vamos lá para a próxima estrutura de decisão, que é o se não. Se não. E aí o se não, eu vou só copiar isso aqui. Colar aqui. O se não, ele só funciona acompanhado de um se. Ele só funciona acompanhado de um if, tá? E aí o else, ele é executado sempre que essa afirmação aqui ou qualquer outra condição seja falsa, tá? Então, se ele não encontrar nenhuma equiparação lógica dentro das condições, ele sempre vai executar o else, tá? Então, se o número for par, eleva ao quadrado. Se o número for ímpar, Ctrl C, eleva ao cubo. E o cubo de 9 é 81 vezes 9, que vai dar 769, será? Não, 769, não sei. Vamos ver aqui. Setecentos e vinte e nove. Pronto. Então o else, ele é justamente isso, né? Ele tenta executar o if, né? Ou qualquer outro if else que possa vir a ter, né? Se ele não conseguir executar, ele vai passando de cima para baixo até chegar no else. Aí, se ele não tiver parado em nenhuma condição, ele executa o else e passa. Então, se for par, execute uma coisa. Se for ímpar, execute outra coisa. Do mesmo jeito do if, o else, ele não precisa de chaves, tá? Geralmente ele é assim, galera, ó. Geralmente ele é assim. Mas se o else está retornando só uma coisa, né? Então você deixa desse jeito aqui com as chaves, tá certo? Ah, professor, mas digamos que eu, né, tirei as chaves e executei desse jeito aqui. E aí agora que eu fiz essa indentação eu lembrei, né? Pois é, Paulo, eu acho que uma coisa que pode ter levado você a achar o Python mais organizado que o JavaScript é justamente a indentação, né? Que você tem que indentar o seu código bem direitinho, porque a indentação ela influencia na maneira como o código é executado, né? Ou seja, se eu fizesse desse jeito no Python, ele executaria o número, que ele elevaria ao cubo, e depois ele só executaria o print
Se o número fosse ímpar, se o número fosse par, ele não executaria o print. Claro que não é assim que o Java funciona, né? O Java ele não se importa com a indentação. Então, como eu queria demonstrar para vocês, se você coloca duas linhas de código, tá? E não coloca a chave, o Java ele só vai executar a primeira, e a segunda ele já compreende que está fora do if, ó. Ele já entende que está fora do if, tá? Agora, se eu fizesse assim, agora não, né? O print está dentro do if e só vai ser executado caso o número seja par, né? Mas assim, mesmo assim, eu ainda acho muito complicado essa parte do Python, porque eu lembro que uma vez eu comecei a aprender Python, quando eu estava começando a programar. Rapaz, foi uma briga tão grande, que dava erro no meu programa e eu não sabia porque que estava dando erro e eu não conseguia executar o programa e não sei o que. Aí quando eu fui ver qual era o problema, indentação. O único problema do meu programa era indentação. Rapaz, eu fiquei tão chateado que eu acho que eu guardo essa mágoa com Python até hoje. Se não. Acontece, né, que nas estruturas de decisão nós nem sempre teremos só o sim e o não, né? É sim ou é não, é sim ou é não, é sim ou é não. Não. Na maior parte dos casos, muito pelo contrário, eu tenho várias decisões a tomar, tá certo? Então não existe só o número par ou o número ímpar. Também existe o zero, né, que eu não sei, nesse debate aí. Pra mim o zero ainda é neutro, ele não é nenhuma coisa nem outra, ele é neutro. Mas muita gente diz que o zero é par. Mas eu não vou começar essa discussão filosófica aqui não. Então, nós temos aqui o nosso programa, Ctrl C, Ctrl V, né? E aí nós temos, se o número for par, ele vai fazer uma coisa, se o número não for par, ele vai fazer outra coisa. Só o que é que acontece, né? Tipo, vou colocar aqui, vamos ver o que é que o Java diz sobre isso. O Java vai dizer que é par, né? Porque eu estou falando pelo resto da divisão, então ele sempre vai cair no par. Porque se eu botar 0, o resto da divisão de 0 por 0, não era nem pra ter, né? O resto da divisão de 0 por 0 é... Não, o resto da divisão... Não sei. Agora eu tive uma crise existencial. Por quê? Porque 0 dividido por 0 é uma inconstante matemática. E aí eu fico pensando, será que eu poderia seguramente dizer que o resto da divisão de 0 por 0 é 0, já que isso é uma inconstante matemática? Vamos perguntar para o Java. Eu acho que o Java, para ele não pirar, ele só considera que é 0 mesmo, né? Ó, 0. Ele só imprimiu o 0 aqui, tá? Agora, o que é que acontece se eu disser que o número é 0 dividido por 0? Ele dá um exception, ele não deixa dividir nada por 0. Né? Divisão por 0. É do JavaLang, é uma exceção aritmética. Tu não deixa dividir por 0, mas tu diz que a divisão por 0 tem resto. Dá pra entender um negócio desse? Mas enfim, né?
Fala, Daniel. Professor, eu acho que o pessoal tá ficando mais confuso. Eu acho que seria mais interessante, como a gente já aprendeu matriz e vetor, seria fazer um if com a matriz para percorrer e dizer a posição ou retornar o número daquela posição. Homem, isso aí vai ser em de repetição. Vou fazer o Entendi. seguinte, ó. Vamos lá. Que eu ia deixar para fazer como tarefa. Eu tenho a nota de um aluno, certo? E aí o que acontece? Eu tenho, se a nota do aluno for maior ou igual a 7, o que acontece com o rapaz? Ele vai estar aprovado. Se a nota dele for maior ou igual a 7. Se não, se a nota dele for maior ou igual, não, só maior do que, ou igual a 4, maior ou igual a 4, e a nota dele for menor do que 7. A nota dele é maior do que 4, a nota dele é maior do que 7. Então o que acontece com esse rapaz? Ele vai ficar de recuperação. Se a nota dele for menor do que 4, aí não tem quem ajude esse moço. Ele vai ser reprovado. Certo? E se... Menino, quem é que tá entrando na hora dessa? Victor. E se... né? Deixa eu colocar uma condição aqui. A nota tem que ser maior do que 4, menor do que 4, e a nota tem que ser maior ou igual a 0. Certo? Vou deixar uns espaços aqui. Espaço, espaço, espaço. Else. Nota inválida. System.out.println. Ah, sim. Vou errar também aqui. Pronto. E aí, Daniel, melhorou? Sim, melhorou. Principalmente para quem está começando, professor, eu acho que foi menos confuso, porque a gente misturou muito a matemática ali e acabou confundindo aqui. Eu acho que fica mais claro assim. É porque quando eu começo a falar de matemática eu me empolgo. E é porque eu detestava matemática. Sim, mas para ajudar também os outros alunos, eu acho que Não, assim fica claro. mais claro. Então, sempre que eu começar a me empolgar com esse tipo de coisa, por favor, me volte para a realidade. Então, pronto, ó. Nós temos uma nota. E aí ele vai verificar essa nota, tá? Se a nota for igual ou maior do que 7, ele sempre vai cair nesse primeiro caso, que é aprovado. Se a nota for menor do que 7, ele vai cair nesse segundo aqui, que é maior ou igual a 4 e menor do que 7. Aí ele vai cair em recuperação, tá? Inclusive esse menor do que 7 é opcional. Por quê? Porque esse primeiro aqui já fica implícito que se for qualquer coisa menor do que 7, ele sempre cai no segundo. Né? Do mesmo jeito aqui que esse menor do que 4 é implícito também. Porque a nota tem que ser maior ou igual a 4.
Quer ver como vai dar certo? Ó, primeiro, vamos lá. 7, aprovado. 5, recuperação. 3, reprovado. Agora vamos tirar isso aqui. Tirei isso aqui. Tirei isso aqui. Vamos ver se os resultados vão ser os mesmos. Primeiro 7, aprovado. 5, recuperação. 3, reprovado. Entendeu? Só que o que acontece? Eu sempre gosto de deixar fechado, bem fechadinho, que é para não ter erro. Por quê? Porque, por exemplo, vamos dizer que colocaram no sistema que a nota do menino foi 18. Alguém fez o cálculo errado. Ele vai dar como aprovado. Quando isso não é verdade, tá? Se for 18, não é nem para considerar a nota desse rapaz. Então o que é que faz? E a nota tem que ser menor ou igual a 10. Pronto. Nesse caso aqui agora, né, se alguém colocasse qualquer nota que fosse maior do que 10, daria nota inválida. Vamos lá, ó. 18. Ixi. 18. Nota inválida. Tá certo? Ah, alguém disse que o coitado tirou menos 5. Nota inválida. Então eu sempre gosto de deixar fechado, tá? Porque fica menos sujeito a erro. Alguém digitou Se a nota for vazia, professor. Hã? Se a nota for vazia, nota foi vazia. O Java nem deixa executar porque isso é um erro. Ele está dizendo que a variável local não foi inicializada. Aí, vamos inicializar. Mas se ela for igual a null? Era o que eu já ia falar. Né? Vamos inicializar essa nota com null, né? E vamos jogar um cast pro integer aqui. O que é que vai dar? Vai dar no pointer exception. Tá certo? Certo. E aí, Antônio, faça a sua pergunta, jovem. Não, eu ia pedir pro senhor fazer o teste aí sem essa parte das condições. Só deixando limitado na 7. Se tiver esse 10 aí no caso ele vai passar direto, né? Então faz tempo que você tinha levantado a mão, né? Não, nesse caso aqui cai na primeira, ele vai passar direto. Uhum. Foi mal por não ter visto a sua pergunta, sua dúvida antes. E nota menor do que 4. Pronto. Assim fica mais organizado. Ok. Com relação ao se não se, alguém tem alguma dúvida? De boa, viu, professor? Não, senhor. Show. Então vamos aqui, uma última coisa, né? Vou colocar aqui int não, né? Boolean comportado igual a true, boolean faz tarefas igual a true. Não é uma vírgula aqui, é um ponto.
é comportado. Aqui eu não preciso botar o booleano. Faz tarefas. É comportado, faz tarefas. Ok. Agora digamos que nesse colégio ainda tenha uma outra condição, né? Tipo, o menino tirou uma nota entre 0 e 4. Porém, existe o conselho de classe que verifica se o rapaz durante o ano se comportou bem, se entregou todas as tarefas e tal, tudo mais, para dar mais uma chance para ele, né? Então o que acontece? Vou colocar um outro if aqui, certo? E aí esse if verifica se ele é comportado e se ele faz as tarefas. Né? Que não é uma vírgula, é um i. Ele tem que ser comportado e fazer as tarefas. Se ele for só comportado, é mesmo que nada, tá? Se ele fizer só as tarefas, é mesmo que nada. Então ele tem que ser comportado e fazer as tarefas. Essas duas condições têm que ser verdadeiras. Se ele for comportado e fizer as tarefas, né? Aí a gente chamava de que? Ré, né? Ré. Ele fica de ré. E aí vamos colocar que esse rapaz tirou um 3. Ele tirou um 3. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Ré. Ele ficou de ré. Foi dada uma nova oportunidade para ele, né? Porém, ele não era comportado. O menino fazia as tarefas, mas era muito danado. Aí ele foi reprovado porque ele não se comportava. E aí isso aqui, gente, a gente chama de if aninhado, tá? A gente chama de if else aninhado. If else aninhado. Isso aqui vocês só usem em caso de extrema precisão, tá? Só usem em caso de extrema precisão. Se puder fazer de outro jeito, sempre façam de outro jeito, tá? Mas o if else aninhado eu estou mostrando para vocês só para vocês saberem que existe. Porque não é uma boa prática você encher o seu código desse negócio aqui. Fala, Daniel. Professor, mais na frente tem switch case igual no JavaScript? Com certeza. Na próxima aula a gente já faz umas tarefas de if else e vê o switch case. Já nessa segunda, tá? Porque certo. Aí esse módulo ele tem 2 semanas. Então vai dar para fazer várias questões. Inclusive, se vocês tiverem questões em casa, né, pode trazer pra gente resolver aqui na hora da aula. Coloca lá no grupo do WhatsApp que eu dou uma olhada e a gente resolve na hora da aula. Tá bom? Só quem não tinha switch case era o Python, mas nessas últimas versões do Python ele passou a ter. Certo, obrigado. Disponha. Mais alguma dúvida? Não, senhor. Não? Tranquilo? Então vou deixar vocês curtirem aí o resto do feriado de vocês. Vou só fazer a chamada aqui. Parar de gravar. Ctrl 3.